Então, pessoal, quais são os caminhos percorridos do sangue? A gente está falando o tempo todo aqui do coração, que é uma bomba propulsora, e que ele utiliza esses dutos, né, que são os vasos, para levar esse componente. Que componente é esse? O sangue. Então, como que o coração, quais são os caminhos que o coração, né, essa bomba, ejeta esse sangue, né, do seu interior e também assimila esse sangue, né? Quais são os caminhos que o sangue percorre? Se a gente fala em circulação, e por que que ele precisa ah, passar por esses estágios na circulação? Primeiro, basicamente, a, como eu falei anteriormente, as nossas células precisam do sangue, que é um fluido fundamental para a sua vida. Precisa de um componente que é fundamental para a sobrevivência de uma célula, que é o oxigênio. Eu preciso circular esse sangue para levar oxigênio para todas as células do meu corpo. Bom, professor, eu sei que a célula vai utilizar esse sangue e esse oxigênio que está nesse sangue, e depois, como é que fica? É, depois que a célula utiliza esse sangue rico em oxigênio, a célula fica pobre em oxigênio, diminui muito a concentração de oxigênio. Então, preciso repor esse oxigênio no sangue. Eu preciso mandar esse sangue para um outro lugar que vocês já devem estar imaginando, lógico, que põe esses oxigênios novamente no sangue, no sangue. Tá? Didaticamente, a gente separa em grande e pequena circulação. Toda circulação, a gente começa no coração e termina no coração. Tá? A grande circulação, grande por quê? Porque o sangue sai do coração e vai para todas as partes do corpo. Tá? Vai irrigar, vai levar esse sangue com muito oxigênio para todas as partes do corpo, depois retorna ao coração. Por convenção, como eu falei no início da aula, quando a gente trata em cores vermelhas, é sempre o sangue oxigenado, rico em oxigênio. Em cor azul, o sangue está pobre em oxigênio. E se eu digo, então, que a grande circulação, o sangue sai do coração e vai para o corpo todo, e essas cores estão vermelhas, eu estou dizendo o seguinte: o sangue vai sair do coração, oxigenado, rico em oxigênio, vai para todas as células do corpo rico em oxigênio. E lá ele vai ser utilizado. Depois que a célula utiliza ele, esse sangue fica pobre em oxigênio e retorna para o coração, para o coração mandar ele para outro lugar. Aí que entra em jogo a pequena circulação, que vai pegar esse coração que chegou pobre em esse sangue que chegou pobre em oxigênio e vai mandar para os pulmões para ser reoxigenado. E quando a gente vê fisiologia respiratória, a gente vai ver que tem um fenômeno que é causado lá em pequenas partezinhas do pulmão, que repõe esse oxigênio que foi consumido pelas células, tá? Na grande circulação. Então, o sangue, depois que foi utilizado nas células do corpo, retorna ao coração e no coração ele envia para os pulmões para esse sangue ser reoxigenado, então retornar para o coração. Ok? Então, grande e pequena circulação. Vamos ver aqui, assim, anatomicamente, por onde que são essas estruturas que esse sangue vai percorrer. Tá? Então, começando na grande circulação. O sangue ele vai sair do ventrículo esquerdo, lembra dessa câmara aqui inferior, no lado esquerdo, e ele vai para esse grande, para uma corda de tão calibrosa, que é o que? A aorta. Tá? A aorta vai levar para todas as partes do corpo, aqui ela vai desmembrar em carótida, que vai levar lá para o cérebro, tá, gente? E esse sangue que está aqui, né, nessa cor vermelha, nessa artéria aqui, a aorta, importantíssima, ele está oxigenado. Então ele vai lá rico em oxigênio para o fígado, para o intestino, para o rim, tá? Para os membros inferiores, para todas as partes do corpo. Vai levar esse sangue muito rico em oxigênio. Porém, esse sangue vai ser consumido, vai ser utilizado e vai ficar pobre em oxigênio. Esse sangue, então, vai voltar pelas veias. Tá? As veias fazem o papel de trazer, retornar esse sangue pobre em oxigênio para o coração. Então, aqui, ó, depois que eu saí do ventrículo esquerdo na grande circulação e joguei para a aorta, ela vai levar esse sangue rico em oxigênio para pelas artérias, para todos os órgãos e células que estão ali.
e depois eles retornam para o coração através das veias, tá? As pequenas veias vão levar para essa veia assim, muito calibrosa, que são quais veias que a gente viu lá no começo nas estruturas, as veias cavas. Superior, que é o sangue pobre em oxigênio que vem do cérebro, por exemplo, e inferior, que vem de todos os órgãos ou membros inferiores, tá? Esse sangue chega aonde no coração? Chega no átrio direito, nesse compartimentozinho superior, tá? Na parte direita do coração. Esse sangue, então, ele vai pro ventrículo direito. Para isso, tem uma válvulazinha aqui no meio. Vocês lembram da válvula? Que válvula é essa aqui, ó? É mitral ou tricúspide? Tricúspide. Essa válvula aqui vai fazer com que o sangue não volte do ventrículo para o átrio, tá? Então, ela vai do átrio aqui, vai passar para o ventrículo. Essa válvula vai se fechar. Esse sangue, então, não pode retornar do ventrículo para o átrio. Esse sangue, então, vai para onde? Para tronco pulmonar, tá? Da tronco pulmonar, ele vai se bifurcar nas artérias pulmonares. Então, esse sangue pobre em oxigênio agora, ele vai ser reoxigenado em quem? Nos pulmões. Esse sangue já reoxigenado, aqui em vermelho, ele vai retornar ao coração novamente, através das veias pulmonares. Aí vocês vão pensar, professor, o senhor está fazendo confusão. Você me falou que as artérias levam sangue oxigenado e as veias trazem o sangue pobre em oxigênio. E agora como é que inverteu? Sim, é o único momento aqui, é o único momento nessa pequena circulação aqui do coração entre o pulmão, é o único momento onde a gente inverte as funções. No caso, a artéria pulmonar ela está levando sangue pobre para o coração e a veia pulmonar ela vai trazer para o coração sangue rico em oxigênio. É o único momento que inverte, tá? Uma artéria está levando sangue pobre e uma veia está trazendo sangue rico em oxigênio. É o único momento. No resto do organismo, a artéria leva sangue oxigenado e veia traz sangue pobre em oxigênio. Ok? Depois que ele foi lá oxigenado, ele, através das veias pulmonares, ele vai retornar para o coração. Aonde? Átrio esquerdo, na parte daquele compartimento superior à esquerda, no átrio esquerdo. Esse sangue, então, vai do átrio para o ventrículo. No meio disso, tem uma válvula também que vai impedir que o sangue volte, tá? Aqui é a válvula mitral bicúspide. Ok? No ventrículo esquerdo, após o coração realizar uma sístole, esse sangue vai ser expulso, então, novamente para a aorta e vai começar o ciclo todo novamente, tá, gente? A gente divide didaticamente em grande e pequena circulação para ficar mais palatável, para ficar mais tranquilo de entender. Então, aqui, se a gente fala de circulação, uma coisa que está circulando, a gente não pode dividir ela, não. A gente divide para ficar mais fácil da gente aprender e ensinar, ok? Mas o sistema circulatório é o tempo todo sangue saindo do coração, oxigenado, indo para todas as partes do corpo, sendo consumido. Esse sangue tão pobre em oxigênio, ele volta para o coração e esse coração, então, manda esse sangue pobre para os pulmões, que vão reoxigenar esse sangue, e esse sangue retorna e começa o processo todo de novo, ok, gente? Então, o que comanda a atividade elétrica do coração? Se eu falo que o coração ele é composto grande parte por células musculares cardíacas que são involuntárias. Então, o que faz o nosso coração bater? Vocês já se perguntaram isso? O que faz? De onde vem esse estímulo? Esse estímulo vem do sistema nervoso, do nosso sistema nervoso autônomo. Tá? Nosso sistema nervoso autônomo é aquele que é involuntário e comanda essas funções involuntárias. Ele é dividido em dois sistemas nervosos, o simpático e o parasimpático. E ele tem características peculiares. Vejam bem, para esses sistemas funcionarem, eles precisam de fibras nervosas, nervos, e eles precisam de neurotransmissores. Se eu falo do sistema nervoso simpático, eu falo em noradrenalina e adrenalina. É aquele sistema simpático, é aquele que o coração vai acelerar, aquele que você vai ficar agitado, e que você vai ter mais capacidade de desempenhar atividade de lutar ou então correr. Enfim, esse é o sistema que vai acelerar seu coração. Então, o neurotransmissor dele que faz com que ative esse sistema é a noradrenalina, adrenalina. Quem conduz esse estímulo são fibras adrenérgicas.
E ele tem essas características de aumentar a frequência cardíaca, por exemplo, tá? Não sei se vocês lembram naquele filme Adrenalina, onde o ator principal desse filme de ação precisava ficar tomando adrenalina no coração porque ele estava com veneno. Se ele não tomasse adrenalina, o coração dele começava a bater mais devagar e ele podia entrar em parada cardíaca. Então ele tinha que ficar fazendo coisas malucas para ter a adrenalina sempre elevada. Então, adrenalina, gente, quando a gente fala assim, estou muito adrenado, ai, eu pulei de bungee jump, minha adrenalina foi lá em cima. Então, porque o sistema nervoso simpático está muito atuante, meu batimento está muito forte, eu estou com a respiração ofegante. Isso é o sistema nervoso simpático atuando. Tudo que vai de contra, que reduz, que abaixa esse sistema, que ameniza esse sistema, é o sistema nervoso parasimpático, que tem seu neurotransmissor, seu principal neurotransmissor, a acetilcolina. Esse impulso é propagado por fibras colinérgicas e ele tem esse papel de antagonista ao sistema nervoso simpático. Então, se eu digo que o simpático aumenta a frequência cardíaca, acelera os batimentos cardíacos, o sistema nervoso parasimpático vai reduzir a frequência cardíaca, assim também como a pressão arterial. Tá? No caso, o sistema nervoso simpático vai contrair os nossos vasos e a nossa pressão vai aumentar. Já o sistema nervoso parasimpático ele vai relaxar os vasos e vai fazer com que a nossa pressão arterial fique mais baixa. Esses sistemas, o sistema nervoso simpático, ele possui uma inervação simpática, né? Através dessas cadeias simpáticas e nervos simpáticos. Assim que eles inervam o coração, o sistema nervoso simpático, eles levam o estímulo dele. Então, ele aumenta a frequência cardíaca e, por exemplo, também aumenta a contratibilidade do coração. Então, a força que o coração se contrai, tá? Então, ele consegue ejetar mais potentemente o sangue quando esse sistema nervoso está mais ativo, o sistema nervoso simpático. Já o sistema nervoso parasimpático, ele é inervado por nervos vagos, o famoso tônus vagal. Isso que mantém o nosso, quando a gente está em repouso, quem está mais atuante? As cadeias simpáticas ou os nervos vagos? Os nervos vagos. Quando a gente está em repouso, o nosso coração bate de forma com a necessidade do nosso organismo. Então ele bate devagar, porque o nosso organismo precisa acelerar nossos batimentos para levar o aporte sanguíneo necessário, porque a gente está em repouso. Nossas atividades, muitas das nossas atividades celulares estão em homeostase. Então o coração principalmente comandado por nervos vagos, tá? O tônus vagal está mais pronunciado quando a gente está em repouso. Então é um sistema que reduz a frequência cardíaca e também reduz a contratibilidade cardíaca. Então o coração não precisa se contrair com tanta força assim para impulsionar sangue quando a gente está sob maior influência do sistema nervoso parasimpático, ok? Bom, professor, se você falou que é um sistema autônomo que a gente contrai involuntariamente o coração. Bom, e de onde parte esses estímulos? Deixa eu só acender a luz aqui. De onde parte esses estímulos? Qual estrutura que faz com que o nosso coração bata? Contraia, seja ativado, né? Bom, são nodos, gente. Vocês conseguem notar aqui, ó. Esse aqui, ó, o nodo sinusal, é a principal estrutura fisiológica, anatômica, de propagação do estímulo para fazer o coração funcionar. Tá? Se o nodo sinusal não funciona, o coração não contrai e a gente entra em parada cardíaca. Tá? Então, o nodo sinusal ele vai propagar o estímulo, né, que começa onde? Nos átrios ou nos ventrículos? Nos átrios. Esse estímulo, então, é propagado para o nodo atrioventricular, essa outra estrutura. Então, o nome já diz, nodo sinusal, ele inicia a ativação, tá? Dos átrios, e essa propagação de estímulo ela vai passar dos átrios para o ventrículo através dos nodos do nodo atrioventricular. Então, esse estímulo vai chegar nesse nodo e daqui esse estímulo elétrico então vai ser propagado para os ventrículos através desses ramos aqui, ó, tá? Do feixe de His. Isso aqui chama-se feixe de His.
Então, o estímulo começou no nódo sinusal, passou para o nódo atrioventricular e é propagado pelo feixe de His para os ventrículos, tá? Para cá para baixo. Então, o estímulo vem de cima para baixo. Esse estímulo, então, é propagado por todo o coração, gente, para o coração funcionar. E como é que a gente afere? Como é que os cientistas chegaram a essa conclusão, que o funcionamento é dessa forma? E como é que a gente consegue verificar se o nosso ritmo cardíaco está adequado, está normal, se a gente não tem nenhum problema a nível de condução elétrica no nosso coração, no funcionamento? Bom, através do eletrocardiograma. O eletrocardiograma é um gráfico elaborado a partir de traços elétricos aferidos do nosso coração. Então, um traçado eletrocardiográfico típico, ele tem todas essas ondas aqui, que a gente chama de onda P, Q, R, S, T. Então, P, Q, R, S, T. Então, a gente, num evento cardíaco, num ciclo cardíaco, a gente tem todas essas ondas aqui. São 1, 2, 3, 4, 5 ondas. Então, P, Q, uma inflexão, lá em cima com R, S e T. Vejamos. Professor, o que significa essas ondas, essas benditas ondas, no meu traçado eletrocardiográfico? Bom, significa o seguinte: essa onda P é a ativação de quem? Dos átrios ou dos ventrículos? Aqui em cima, dos átrios. Então, eu tenho uma despolarização, no caso, uma ativação dos átrios. Isso eu consigo ler na onda P. Quando eu tenho uma despolarização e ativação dos ventrículos, eu tenho a onda QRS. E quando eu tenho uma repolarização, ou seja, quando o meu coração relaxa, eu tenho a onda T. Isso aqui eu consigo monitorar, então, um ciclo cardíaco. Se a gente analisar um eletrocardiograma normal, aqui tem 22 quadros, a gente vai ter alguns eventos aqui, a gente consegue medir lá, por exemplo, a frequência cardíaca, a quantidade de vezes que nosso coração vai bater por minuto, tá? É em BPM, né? Batida por minuto. Quando a gente, por exemplo, entra em vigor o nosso sistema nervoso simpático, quando a gente precisa correr, após a gente fazer um exercício físico, o nosso coração está acelerado, então a gente tem muitos eventos. Para as mesmas 22 janelas aqui, a gente tem mais picos, tá vendo? Aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então o nosso coração aqui mostra que ele está batendo muito mais vezes por um determinado tempo do que aqui, no normal. Quando a gente está em repouso, em basal, quando a gente está dormindo, nosso coração bate muito lentamente, não precisa ficar acelerado, a gente está em extremo repouso, está em condição basal, aí bate muito lento. E quando a gente tem algum tipo de arritmia, esse padrão aqui de ondas, ele fica alterado. E a gente consegue ler isso no eletrocardiograma, ok? Bom, a nossa atividade para a semana que vem, tá? Para ser entregue até as... Na verdade, não. Na verdade, é até o dia 3. Até as 23 horas. 23 horas e 59 minutos do dia 3. No caso da quarta-feira que vem. Então, primeiro é explicar fisiologicamente por que, quando uma pessoa entra em parada cardíaca, ela necessita de massagem cardíaca. Outras vezes ela precisa de um choque, né, através do desfibrilador. E outras vezes ela precisa de uma injeção de adrenalina no coração direto. Tá? Então, quero que vocês expliquem fisiologicamente por que precisa dessas manobras. Tá? Fisiologicamente, gente, tire de uma fonte confiável, principalmente de livros ou de artigos, que são muito mais confiáveis que qualquer site aí que vocês encontram pela frente, pela internet. E explique fisiologicamente como o novo coronavírus pode afetar o coração de humanos. Ok? Para a próxima aula, a gente continua em fisiologia cardiovascular e nós vamos ver os outros dois componentes, os vasos e o sangue. Ok, gente? Então, grande abraço aí
Espero que gostem. Até semana que vem. Abraço.